Olá, jovens autores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lohane Souza, sou discente do curso de Letras da UEPA e também uma pessoa com deficiência visual e outras comorbidades. Hoje, o gênero que vamos trabalhar será um gênero muito especial, pois é um gênero que é muito consumido na internet, no caso, o gênero fanfic. Para introduzir o gênero fanfic, é importante destacar que, embora o gênero fanfic seja muito similar a um conto, ele tem muitas particularidades, porque o gênero fanfic ele tem uma destaque muito bom de se salientar, porque diferente de um conto que você precisa construir o universo do zero, a fanfic você já precisa ter todo o universo já construído. No caso da fanfic, o autor que está escrevendo a fanfic, ele precisa criar uma circunstância, algo que ele imaginasse que tivesse acontecido com algum personagem de uma série que ele gosta, ou se ele tivesse acontecido alguma coisa, e se eu matasse esse personagem? E se eu de fato, e se ele não morresse? E se eu entrasse na série? Então isso é uma porta de entrada para poder se construir uma fanfic. Você vai criando essas hipóteses para conseguir criar sua história dentro daquele universo. Os tipos de fanfic são vários, dependendo de leitor para leitor. Enquanto uns já gostam de fanfics mais longas e fanfics bem mais maçantes, outros já gostam de fanfics mais pequenas e mais leves. Então, vamos apresentar alguns tipos de fanfic para vocês entenderem. A primeira delas é a RPF. O que é a RPF? A RPF é uma fanfic que se chama Royal Person Fanfic. O que significa isso? Que são fanfics de pessoas reais, ou seja, artistas de TV, cantores e idols de K-pop, jogadores de futebol e outras pessoas que são reais, que são celebridades reais. Já a songfic, que é, no caso, uma fanfic de gênero musical, em que dentro do corpo do texto existe nela uma letra de música, que no caso é um dos personagens ou mais personagens estão cantando dentro da história. Então, essa fanfic é boa para quem gosta de musicais, para quem gosta de realmente tem essa paixão mais profunda com a música. Agora, a ficlete, ela é um pouquinho complicada. Por quê? Porque é uma fanfic com menos de 1000 palavras. Ou seja, diferente de outros contos que não se tem uma contagem exata de palavras, as fanfics, geralmente no interior, na capa e na sinopse, existe um número de palavras. Quando se está na ficha técnica de uma fanfic, precisa desse número de palavras. E sempre está lá. E quando ela chega a menos de 1000 palavras, ela já se torna uma ficlete. Já a one shot é uma fanfic que possui um capítulo somente, ou seja, uma fanfic bem curtinha de se ler. Pode ser uma ficlete? Pode. Existe sim fanfics que são ficletes, mas as fanfics do one shot geralmente elas acabam sendo maiores, mas justamente caberem em um capítulo só. Mas existem sim fanfics one shot que são ficletes. Agora, o headcanon é algo um pouquinho mais complicado de se entender. Por quê? A fanfic one shot, você precisa que a ideia que o autor da fanfic está passando, ela se enquadre exatamente na série ou no universo canônico daquela história. E detalhe, para a fanfic ser considerado um headcanon,
As ideias expressas na fanfic, elas precisam estar literalmente dentro da cabeça do autor como quase fatos canônicos. Ou seja, eu queria muito que esses dois personagens fossem um casal. Para mim isso já é canônico, mas no universo original, infelizmente, não foi confirmado nada. Então, isso é um headcanon. Já o crossover é uma fanfic que vai quebrar a quarta parede, literalmente, porque a fanfic crossover, ela vai colocar personagens de diferentes universos para interagirem entre si. Ou seja, imagina, por consequência do destino, os heróis da Marvel e os heróis da DC lutando juntos em uma guerra muito pior do que aconteceu com Thanos. Imagina isso? Seria hilário, não seria? Então, essa é o crossover. Agora, o Alternative Universe, ou AU, como é bem conhecido na internet, é uma fanfic em que coloca personagens de uma história já conhecida ou de um nicho específico e colocam em um universo totalmente diferente da história original. Ou seja, imagina, por consequência do destino, personagens de Star Wars estudando em Hogwarts. Seria incrível, não seria? Imagina só Luke Skywalker na Lufa-Lufa. Imagina bem Obi-Wan Kenobi na Lufa-Lufa. Seria incrível, não seria? Pois é, essas são as fanfics. A imaginação de um autor de fanfic, ela perpassa e ultrapassa os limites do cânone, que o cânone criou. Porque a fanfic era justamente para quebrar a quarta parede do cânone. Por exemplo, colocar casais de fanfics que nunca se veriam numa história original. Então, essa é o universo fantástico da fanfic. Então, vamos para uma leitura rápida de uma fanfic, que vamos ler uma fanfic one shot e também uma ficlet. Vamos lá? A fanfic que vamos ler hoje vai ser uma fanfic RPF, que no caso é uma fanfic de uma pessoa real, e uma ficlet, por ser uma fanfic de menos de 1000 palavras, e também uma fanfic one shot, pois ela só tem apenas um capítulo. A fanfic que vamos apresentar vai ser uma fanfic do J-Hope do BTS, que se ambienta no conceito do seu primeiro álbum solo, Hope World. E literalmente é uma fanfic que descreve o cenário de Hope World. Capítulo 1. Único, assim como Jang Hook-sok. Home deixou um sorriso infantil escapar de seus lábios ao acordar e ao ver os peixinhos que tanto adorava à sua volta. Ousou até mesmo tocar em um, e este nadou apressado com o susto, lhe fazendo rir. Se sentia leve, livre. As cores vibrantes e vívidas ao seu redor se alternavam, trazendo luz e vida ao rapaz. Ou era ele quem trazia luz e vida a elas? Seus raios, antes ofuscados, ali brilhavam em todo o seu esplendor. Hosuke era o sol em sua mais perfeita e avassaladora forma, e aquele era o seu mundo, um lugar único e brilhante, assim como ele. Ali não haviam pessoas que caçoavam de si, que o julgavam ou faziam ainda pior e o agrediam, tanto verbalmente quanto fisicamente. Tudo isso só por ter nascido diferente. Hope World é carregada de sua própria esperança, e esse transformava em forma de fulgor. Era o lugar que reconhecia o quão especial Rob era e o trazia aquela especialidade à tona, ao invés de obrigá-lo a escondê-la. Um lugar onde a peculiaridade era qualidade, não um defeito. Onde Hosuke podia ser, ter e ver o que quisesse.
sem receber olhares tortos ou palavras de desaprovação que o machucavam, só porque não se desenvolver como os outros ao seu redor. Ali, em Hope World, não era o Ryosuke quem tinha de evoluir para se adaptar ao mundo que estava, mas o mundo em que estava se evoluía para se adaptar a ele. Por isso, a realidade que até ele mesmo conseguia ver e outros não, era o seguinte: não era o Robbie que não estava preparado para a verdade sobre o mundo real. Era o mundo real e aquele que não estava preparado para o verdadeiro brilho dele. Agora vamos fazer o seguinte: como autora de fanfics, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como escrever uma fanfic e ainda ser coerente com o enredo original. Primeiro, use o universo que você tenha conhecimento. Use o seu universo favorito, não importa de qual nicho seja. Use-o. Use a sua imaginação. Use o seu dom, a sua criatividade. Não tenha vergonha disso. Use uma linguagem acessível. Uma linguagem que todos poderão compreender. Não se limite a termos gramaticais extremamente complexos, pois assim irá fazer sua leitura ser maçante. Então, use uma linguagem ao qual todos possam compreender. Cuidado com as fanfics mais 18. Por favor, não se atrevam a ler as fanfics mais 18, porque infelizmente elas têm cenas extremamente adultas e explícitas, que infelizmente é a grande maioria do universo fanfic. Outro ponto que vocês podem se apoiar na hora de escrever uma fanfic. Uma boa fanfic não precisa ter 30 capítulos para ser boa. Existem fanfics que são pequenas, mas muito boas, do que uma fanfic de 30 capítulos que enrola. E o que acontece? O enredo acaba sendo muito denso, uma leitura que facilmente seria abandonada, do que um enredo direto e profundo com apenas poucos capítulos, ou até mesmo uma ficlet. Seja fiel à obra original e sobre organizar o que é fanfic e o que é o cânone original. Isso é uma dica de ouro para quem vai escrever uma fanfic. Você não vai pegar uma fanfic e destruir o universo canônico dela para poder você criar o seu. Não, você precisa estar atento aos todas as diretrizes da obra original. Se a obra está dizendo que o personagem é assim, você pode até evoluí-lo para algo melhor. Você pode até consertar furo de roteiro de autor. Realmente, isso é uma das coisas que mais acontece em fanfic. É você literalmente consertar o enredo de um cânone original. Mas se você destruiu o cânone original, já infelizmente a sua fanfic vai estar incoerente com o cânone. Cuidado ao construir os seus personagens originais. Se você quer introduzir personagens originais ou se auto-introduzir na fanfic, você vai precisar tomar muito cuidado. Por quê? Porque o personagem não pode atrapalhar a obra original. Ele não pode roubar o protagonismo do protagonista da obra original. Então, você precisa ter essa diferenciação do que é fic, do que é real, do que é personagem original, do que é personagem canônico. Então, você precisa prestar muita atenção na hora de você criar algum personagem que seja ou seu personagem, ou querer colocar um personagem de um enredo diferente. No caso, aí já vai ser um crossover. Então, tome muito cuidado com isso. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado muito.
Criem suas histórias, não tenham vergonha de usar sua imaginação e façam o melhor trabalho possível. Não tenham medo. Façam o que o seu coração mandar e a sua intuição irá te guiar. Tchau, tchau. Até a próxima.